dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar do livro dos livros, traduzido já para mais de 2.500 línguas e dialetos e que continua a transformar vidas em todas as culturas e em todos os lugares. Consegue adivinhar de que livro se trata? Da Bíblia. É isso mesmo, a Bíblia. E sabe qual é a instituição mais antiga em Portugal que traduz, publica e distribui a Bíblia? É a Sociedade Bíblica, que já assinalou o bicentenário da sua primeira distribuição das Escrituras em Portugal. Ao longo do programa de hoje, vamos ficar a conhecer sobre o que é que faz da Bíblia um livro tão especial e, para isso, estão hoje connosco Timóteo Cavaco, é o secretário-geral da Sociedade Bíblica, também o pastor António Barata, que vai partilhar connosco como é que a sua vida mudou depois de começar a estudar a Bíblia, e ainda o pastor Mário Conrado, que é professor no Seminário Teológico Batista. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco. O que é que faz da Bíblia um livro único? Nós cristãos acreditamos que a Bíblia é um património dado por Deus à humanidade e, de facto, foi-nos dado para que nós pudéssemos desfrutar dele. Agora, a Bíblia, embora nós muitas vezes nos referamos a ela como o livro, é mais do que um livro e é mais do que um mero suporte. Para nós, a Bíblia é mensagem, é conteúdo e, de uma forma absolutamente coerente, nos aponta para aquela personagem que nós sabemos ser a palavra viva, que é Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer que a Bíblia, acima de tudo, é esta palavra escrita, que nós podemos aceder, e hoje em dia, através de inúmeros e diversos suportes, mas que nos aponta para a palavra viva, que é Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de quanto tempo? Do primeiro ao último livro? A Bíblia foi escrita num período de quase 1.500 anos, por assim dizer. E, curiosamente, através de cerca de 40 pessoas, todas elas separadas assim no espaço e no tempo, foram participantes na escrita deste livro. Portanto, temos vários escritores dos diferentes livros que compõem a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, mas quem é o autor dessa mensagem que faz com que ela seja coerente do início ao fim, mesmo sendo escrita por pessoas tão distintas entre si e em tempos diferentes? É isso que torna talvez este um livro único, ou seja, nós termos tantas pessoas que escreveram este livro e de uma forma tão harmoniosa nós podermos ver do princípio ao fim este sentido, como ainda há pouco nós ouvimos, deste Jesus na Bíblia, e tudo isso porque há um autor, e esse autor é Deus. E por isso nós entendemos que este livro, e o apresentamos como tal, ele é a palavra de Deus, ele foi inspirado por Deus. Ou seja, Deus inspirou todas estas pessoas para não apenas apresentando imperativos ou leis ou regras, não para demonstrar o seu relacionamento, o seu caminhar, o seu estar com as pessoas. E qual é a mensagem principal que todas essas pessoas quiseram transmitir nos seus textos? Eu diria que, neste sentido, quanto à mensagem principal, eu não resisto a ter que o dizer. Quando a Bíblia me apresenta logo no princípio que Deus amou muito o auge da sua criação, que é o homem, e então ele passeava com o homem, e tendo o homem pecado, falhado, desobedecido, a Bíblia nos relata este projeto, este propósito da redenção em Cristo Jesus, para que o homem possa voltar a ter esta relação com Deus. Ou seja, a Bíblia é o livro pelo qual Deus diz assim: eu quero me relacionar de novo contigo. E por isso ele planeou, ele projetou tudo isto e falou desta maneira para que o homem possa voltar a ter uma relação especial com Deus. Portanto, o tema principal é este relacionamento que Deus quer ter para com o homem. É uma prova de que, de facto, Deus não nos deixou à deriva, mesmo quando abrimos a Bíblia e começamos a ler logo o primeiro versículo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vemos Deus como o autor da criação, mas um Deus que não nos deixou à deriva. E na Bíblia nós vamos vendo precisamente em todos os momentos da história como Deus tem vindo a intervir, com um ponto alto, com a vinda de Jesus Cristo. Como é que tudo isto se desenvolve, muito resumidamente, do primeiro ao último livro? Pegando aquilo que eu estava a dizer, a verdade é que Deus, apesar da rebeldia do homem, ele não quis abandonar. Então é ele que tem essa interação. Podendo, de uma forma resumida, eu diria que, uma forma enfática, nós vemos isso com Abraão. É Deus que escolhe Abraão, chega diante de Abraão e diz que o quer e que deseja que, a partir dele, a sua descendência seja o seu povo. É Deus que chega diante do povo e o desafia a aceitar ser povo deste Deus,
e obviamente talvez a ênfase maior em Jesus Cristo. Deus diz assim: esta é a forma que vocês têm de se reconciliarem comigo. E então essa é a ênfase. E este livro é tão harmonioso que nós encontramos, seja nos Salmos, seja nos Profetas, e depois na confirmação do Novo Testamento, na forma como eles se referem ao Antigo Testamento. Nós encontramos esta harmonia de um Deus que nunca quis abandonar o seu povo, mas foi-se revelando ao seu povo, e temos então a Bíblia que nos fala de tudo isso de uma forma maravilhosa. E através de diferentes estilos literários. Certo. Através de diferentes estilos literários, através de pessoas que, numa determinada época, elas eram até conhecedores, como Moisés, não é? Que estudaram em grandes escolas, por assim dizer, do Egito, ou pessoas como alguns profetas que eram simples agricultores. Ou seja, Deus chamou pessoas que, não importa se eram mais conhecedores de algo ou menos, os preparou, trabalhou com eles para eles poderem transmitir aquilo que era o seu plano e o seu propósito. E Deus continua hoje a querer-se revelar a si também, e por vezes abrir a Bíblia na hora certa e com a abertura de espírito necessária é uma porta aberta para que Deus se revele. Foi o que aconteceu então com o nosso terceiro convidado desta manhã, o pastor Barata, há uns bons anitos atrás, quando passeava pela Feira do Livro, não é? Onde a Sociedade Bíblica estava também representada com a Bíblia, e de repente despertou em si alguma curiosidade de começar a estudar este livro, que na altura não era assim tão acessível a todas as pessoas como é hoje. É verdade, foi na Feira do Livro, há 63 anos, que vi um livrinho sem saber o seu conteúdo, mas pelo preço, como é a banagem da Sociedade Bíblica, divulgar a Bíblia o mais possível e ser o preço mais barato, e eu comprei aquele livrinho por 25 tostões, não sabendo o que era. Mas uma alguém capa me disse, preta. Capa preta, Exatamente. naquela altura. Alguém me disse, quando viu o livro, começou a folhear e disse: olha que este livro não é muito bom. Mas não é muito bom porquê? Porque é dos protestantes. Porque não tinha o imprimatur da Igreja oficial daquele tempo. Aquilo passou, e eu posso dizer hoje, depois de passados 63 anos, que não fui eu que fui ao encontro da Bíblia, mas foi a Bíblia que veio ao meu encontro. Estava ali exposta. E eu comprei, assim. Desinteressou-me. 2 anos depois, na terra onde eu vivia, na Póvoa de Santiria, foram lá pregar o Evangelho. E quando me disseram que estava ali os protestantes a pregar a Bíblia, eu lembrei-me do perigo e fui lá para ver. O fruto proibido é o mais apetecido. Mas eu não fui com apetência, fui para vigiar e talvez para dizer às autoridades que estavam ali pessoas perigosas. O que foi é que, de facto, não era nada daquilo que eu ouvi, e acabei por aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Isso 2 anos depois do medo. Depois aprendi que o amor a Deus e ao próximo lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Portanto, este foi o encontro da Bíblia comigo e eu com ele, e ainda hoje é o meu livro de cabeceira. O que é que descobriu através da Bíblia e dessa mensagem que de facto fez com que esse amor, esse medo se fosse embora e tornasse de si, fizesse de si um discípulo de Jesus? É verdade, não só alterou a minha moral, sem ninguém me catequizar de que isto é como era a lei, olho por olho, dente por dente, não faças isto, não faças aquilo. Eu acreditei, e depois da decisão veio a convicção daquilo que eu fazia que não devia de fazer, sem ninguém dizer. Hoje eu digo que é uma ação de Deus, através do Espírito Santo, daquilo que Ele escreveu e que eu precisava, mas que eu ignorava. Portanto, não só mudou a ética, mas mudou o interesse da dignidade humana, porque em 52 converti-me e em 53 fiz a 4ª classe para poder ler a Bíblia, porque não sabia a quais ler. Depois fiz os preparatórios, já fiz a ciência das religiões e estou preparado aos 80 anos para estudar a história. E não para. E isto é a influência da Bíblia.
que transforma não só o caráter, mas também a vontade da dignificação da pessoa humana. Isto quer dizer também que há uma grande diferença entre os preconceitos que nos são apresentados, não é, pela sociedade, aquele Jesus histórico, e a realidade, que é o Jesus que se revela a nós, o Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Que Jesus é este que se fez luz diante de si quando começou a conhecê-lo. É um Jesus que afinal não ficou preso na cruz, não é? Não. Hoje não estamos há 63 anos, quando comprei um livro que não conhecia. Hoje é um livro que eu estudo e continuo a estudar, não só o livro, mas também as pessoas que traduziram o livro para a língua de português. Se a língua não tivesse em português, eu não podia chegar à Bíblia. Desta maneira, não só fez essa alteração, mas fez muito mais. Fez-me o desejo de comunicar, depois de encarnar em mim os ensinos da Bíblia, transmiti-lo com a minha vida dia a dia, onde eu estou, no bairro onde vivo, na escola onde vou ensinar, na igreja onde vivo, onde prego, transmitir aquilo que encarnou em mim para ajudar a sociedade, porque sem um homem novo não há uma sociedade nova. E é isso que Jesus deseja, fazer de cada um de nós novas criaturas, tudo o que é velho fica para trás e com Cristo tudo se faz novo. Ora bem, aqui o pastor Barata teve a oportunidade de partilhar connosco há 63 anos atrás, há 63 o encontro, Sim. Mas há 61 da conversão, da realidade. quando aceitou Jesus, realmente. Tempos em que realmente a Bíblia era vista como um livro absolutamente impróprio para estar na mão dos comuns mortais. A Sociedade Bíblica, que há mais de 200 anos está em Portugal, tem passado por todas essas fases, não é? Exatamente, e a Sociedade Bíblica, no fundo, acompanha pelo menos os diferentes regimes do período contemporâneo português, com esta mesma missão de levar a Bíblia ao maior número de pessoas possível. E eu acho que este testemunho vivo que o pastor Barata aqui nos contou é, no fundo, a demonstração da nossa missão. Uma missão que é feita em colaboração, naturalmente, com as igrejas, mas que, acima de tudo, tem esta preocupação em transmitir a Bíblia ao seu, digamos, consumidor final, e não digo isto necessariamente numa perspectiva comercial, mas à pessoa. Ao leitor. Que a mensagem chegue à pessoa. Ao leitor, ou hoje em dia, até recorrendo a outras tecnologias, pode ser por som, pode ser por imagem, mas no fundo que este conteúdo passe. E de facto este testemunho que nós ouvimos é bem representativo também das dificuldades pelas quais a Sociedade Bíblica tem passado ao longo de todo este tempo. E se recuássemos ainda mais do que os 60 anos, naturalmente, encontraríamos ainda outro tipo de dificuldades, como uma delas, que o pastor Barata mencionou, que é a própria iliteracia, não é? O próprio analfabetismo. Nós temos que recuar muitos anos para perceber que, de facto, nós vivíamos num país onde, apesar de materialmente, nessa altura, a Bíblia já poder chegar às pessoas, e esse foi um dos grandes esforços que a Sociedade Bíblica fez, foi massificar a distribuição da Bíblia, mas depois tínhamos que lidar com este problema, que era o das pessoas terem acesso a esta mensagem por não saberem confrontar-se com ela. E hoje temos a Bíblia realmente em várias versões e em várias cores de capa, já não é só a Bíblia preta com as letras douradas, há também para diferentes públicos, há a Bíblia da mulher, a Bíblia dos motares, enfim, há N edições, ainda que o texto seja absolutamente o mesmo, e suportes, não é? A Bíblia já não é só em livro, também pode ser ouvida e tudo mais. Exatamente. No fundo, qual é que é esta diversidade toda que a sociedade oferece? Já agora eu recuaria um pouco, porque também é importante percebermos que a própria Sociedade Bíblica, não só em Portugal como um pouco por todo o mundo, porque nós estamos integrados numa fraternidade de sociedades bíblicas que operam em cerca de 200 países e territórios, e que um dos seus grandes objetivos é tornar a Bíblia acessível nas mais diferentes línguas que existem, não é? E como já hoje aqui foi mencionado, a Bíblia já está traduzida para mais de 2.500 línguas, mas há muitas línguas, como o português, e graças a Deus que assim é, que tem diversas traduções da Bíblia. E a própria Sociedade Bíblica se tem empenhado também em proporcionar diferentes traduções, não com o sentido de, digamos, criar qualquer tipo de confusão, porque obviamente nós acreditamos que a mensagem é a mesma, mas facilitar essa leitura. E a compreensão, a própria língua é viva e os termos vão evoluindo. Exatamente. Quando em 1809 a Sociedade Bíblica começou a operar em Portugal,
Portugal, basicamente recorreu, e com a falta de recursos que havia na altura, recorreu a uma tradução já existente, que era a tradução de João Ferreira de Almeida, mas, curiosamente, muito cedo, a Sociedade Bíblica começou também a publicar uma outra tradução, não desenvolvida pela própria Sociedade Bíblica, mas que era uma tradução também já existente, desde o final do século XVIII, que era a tradução de António Pereira de Figueiredo. E desta forma também poder chegar a diferentes públicos com a mesma mensagem. O nosso objetivo é que a mensagem chegue, apesar de poder usar canais diferentes. Mais recentemente tem também a Bíblia para Todos. Exatamente, a Bíblia para Todos, que é, efetivamente, em 200 anos, o primeiro projeto integral de tradução da Bíblia para português desenvolvido pela Sociedade Bíblica, um projeto que é recente, mas que, apesar de tudo, já começou há mais de 40 anos, porque estes processos são muito morosos, naturalmente, e quando se querem fazer com qualidade, obviamente, e nesse sentido, esta tradução em português contemporâneo, numa linguagem corrente, também permite chegar a outro tipo de públicos que traduções mais, não diria arcaicas num sentido necessariamente negativo, mas com uma linguagem menos compreensível para o público moderno, conseguem ter. E isso é feito hoje em dia, precisamente, como já foi dito, em interação com diferentes suportes também. Hoje podendo conjugar não só o texto escrito, e escrito não só impresso em papel, como também disponível no computador, na internet, portanto, ou através de suportes como smartphones, tablets e todos esses suportes mais contemporâneos, mas também através do som, da imagem, não é? E ainda recentemente foi precisamente exibido um filme que procura retratar, digamos, alguns aspectos essenciais da narrativa bíblica. E destas diferentes formas, e utilizando estes diferentes suportes, no fundo, a nossa missão não tem mudado, e isso é o aspecto que é importante ressaltar também. A Bíblia que ao longo da história tem passado de geração em geração e tem inspirado todas as áreas da sociedade e que a ninguém deixa ficar indiferente. Seja apenas pelo Cristo que ficou na história, seja muito mais do que isso, o Cristo divino, o próprio Filho de Deus, que é o Salvador, em quem nós encontramos a resposta para todas as perguntas que precisamos. Será que é na Bíblia que nós encontramos respostas para as nossas dúvidas? Nós encontramos respostas para dizer para todas as nossas dúvidas. É colocar no sentido de que, obviamente, neste livro nós temos aquilo que Deus queria fundamental para o homem. É óbvio que não é um livro que fala necessariamente sobre tudo, mas nos deixa o espaço para dizer há um Deus que se preocupa contigo. E dá-nos espaço também para fazermos as nossas escolhas. Exatamente. Ao colocar essa possibilidade, ele encara-se disponível para que através deste livro nós possamos perceber mais acerca dele e possamos escolher chegar a ele. E que evidências é que existem de que de facto a Bíblia fala a verdade? No meio de tanta história, ainda há pouco, estávamos a ouvir, ainda há pouco tempo houve um filme que falou, ou que tentou apresentar e apresentou tantas partes da Bíblia, num livro tão grande, num espaço temporal tão grande. É incrível como de Gênesis a Apocalipse nós encontramos que de repente tudo aquilo que é falado é apresentado de uma forma que é concordante com todos. Talvez o aspecto mais prático nisso nós encontramos nos Evangelhos. Nós temos 4 Evangelhos relatando a história de Jesus. E todos eles traduzindo ou trazendo ao de cima aquilo que para eles foi fundamental. Então este livro, para nós, ele é a verdade. E é verdade porque fala de um Deus que se revelou de verdade a nós. Então, nós quando olhamos para isso, nós não encontramos nada que ponha em causa a nível das Escrituras, ou seja, a nível da Bíblia, essa revelação de um Deus que quis chegar e que chegou mais perto, dando-nos, como diz o próprio texto bíblico, antigamente ele havia falado pelos profetas, agora nos falou através de Jesus Cristo. Nós encontramos isso em Hebreus. Ou seja, ele revelou esta verdade. E esta verdade, então, ela para nós é implícita neste sentido de salvação. Pastor Barata, que conselhos é que pode dar a outros telespectadores que nos estejam a acompanhar e que desejem também começar a ler a Bíblia, a conhecê-la, a perceberem o que é que a Bíblia lhes transmite? Por onde é que hão de começar? Como é que hão de ler a Bíblia, um livro tão vasto? Normalmente, as pessoas, quando pensam na Bíblia, pensam num livro e os livros têm o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e até ao fim. Sim. Ora, já ouvimos aqui que esta Bíblia não é uma Bíblia, é uma biblioteca.
com vários sentidos, Vários poéticos, livros, estilos literários. míticos, fabulário, literário, etc. Ora, a minha opinião, conselhos as pessoas muitas vezes não aceitam, mas a minha opinião é que se deve começar a ler a Bíblia pelas partes que sejam mais simples. Os Salmos, por exemplo, depois passar para os Provérbios, que falam muito da vida, depois passar para o Evangelho, aqueles relatos dos 4 evangelistas, e depois, sucessivamente, depois então entrarão-se no Velho Testamento, com a história dos patriarcas, e este livro são 40, 60, dezenas de livros. Então há que começar pelos mais simples para ir para os mais complicados, porque um texto, com o contexto, fica uma boa explicação. Portanto, deve começar. Mas é tudo com tempo. Não se semeia hoje. Eu hoje tenho uma experiência de agricultura, fraquinha, mas não se semeia hoje para colher logo à noite. Temos, para compreender a Bíblia, temos que ler em grupo e individualmente, todos os dias, para alimentar o nosso interior. E em grupo poderão ser, por exemplo, estudos bíblicos. Há inúmeras formas de o fazer. Por exemplo, se quiser também procurar a igreja mais próxima de si e juntar-se a um grupo de estudo bíblico, teremos também todo o gosto em encaminhá-lo para a igreja mais próxima da sua casa. Mesmo para terminar, porque é que a Bíblia hoje ainda continua a ser um dos meios privilegiados pelos quais Deus deseja falar connosco? Bem, obviamente que há uma dimensão espiritual que nós não podemos negar nesta causa de levar a Bíblia, de transmitir a Bíblia, mas apelando também um pouco a toda esta diversidade que falámos, e de facto a Bíblia é este manancial enorme, não é? Nós falámos aqui de diferentes estilos literários, mas temos desde logo um livro ou um conjunto de livros que foi escrito originalmente em 2 línguas diferentes, ou em 3, até mais corretamente, mas pelo menos fundamentalmente em 2 línguas. Portanto, toda esta diversidade, no fundo, aponta para uma mensagem única. E como já dissemos, isto é que faz da Bíblia um livro absolutamente singular. Por isso, olhando para a humanidade como ela está hoje, tal como há 2000 anos atrás ou há 4000 anos atrás, o problema fundamental da humanidade não se tem alterado consoante outro tipo de evoluções a que nós vamos assistindo no mundo em que vivemos. Portanto, nesse sentido, a mensagem continua a fazer todo o sentido. E esta mensagem que foi proclamada há cerca de 2000 anos atrás de uma forma objetiva, porque ela subjetivamente já estava presente nas Escrituras, eu acho que tem que continuar a ser proclamada, porque enquanto houver pecado, enquanto houver maldade na humanidade, necessariamente há lugar para a salvação, há lugar para a regeneração do ser humano. Há necessidade. E há necessidade também. De ter Deus e de o conhecermos também através da sua palavra. Obrigada por terem estado aqui nesta manhã à conversa connosco. Hoje estivemos a falar deste livro dos livros, a Bíblia. Nela encontramos a verdade, o perdão, o consolo, orientação, o verdadeiro amor, novos desafios e muitos sonhos que um dia se tornarão realidade. É por isso que a Bíblia é uma verdadeira carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós, para si também, e é um verdadeiro manual de instruções para quem deseja ter uma vida com significado. A propósito, se ainda não tem nenhuma Bíblia, temos hoje para lhe oferecer um Novo Testamento, apenas para quem não tem nenhuma Bíblia em casa. Se já tem, temos para si o livro Como Posso Entender a Bíblia, ou mesmo um devocional para o ajudar a compreender melhor a sua mensagem. Para receber então uma destas literaturas, contacte-nos através dos telefones e endereços em rodapé e visite também o nosso novo site em www.aliancaevangelica.pt, onde pode encontrar mais informação sobre estes e outros assuntos. Voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, na RTP2, às 6 da tarde, com mais um Luz das Nações, e também aqui na Antena 1 por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.